Olá, alunos. Eu sou o professor Lenilson. Nessa videoaula, nós vamos estudar o impulso de uma força variável. Bem, na natureza, normalmente o impulso se mostra como uma força variável. Na aula anterior, nós estudamos o impulso como uma força constante. E o que você deve fazer para calcular o impulso de uma força variável? Bem, você deve montar o gráfico da força versus o tempo, né? Você se lembra da aula anterior? Como é que se calculava o impulso, né? A definição de impulso é força aplicada num certo tempo. Então, é força vezes tempo. Força em newton e tempo em segundo. Quando a força variável, como por exemplo esse gráfico, a força começa em zero, ela aumenta, aumenta, aumenta até um certo ponto de força e depois ela é reduzida até chegar a zero. Aqui nós temos uma figura geométrica. Essa figura geométrica é um triângulo. Para você calcular essa área, esse impulso, né, você deve calcular a área sobre essa curva. Né? Então, você vai calcular a área do triângulo. A área do triângulo, né, você vai ter que lembrar um pouquinho aí de geometria. Como é que é a fórmula da área do triângulo? É base, né, a base aqui vai de zero, né, até o tempo dado, base, versus altura, então vezes a altura aqui é o valor da força, dividido por 2. Mas e se você tivesse um retângulo? Se você tivesse um retângulo, a sua força seria constante, né? Não é o tema da nossa aula de hoje. Mas se fosse constante, você ia apenas, né, pegar aqui a base, que seria tempo, né? E iria multiplicar pela força, ok? Que é a própria definição de impulso. E se a sua figura fosse um trapézio? Se fosse um trapézio, você iria somar a base menor com a base maior, ia multiplicar pela altura e iria dividir por 2. Basicamente, são essas fórmulas que a gente usa de geometria para poder calcular o impulso. Se você precisar de alguma outra, como por exemplo a do círculo, lembre-se que é πr ao quadrado dividido por 2. Meio círculo seria dividido por 2, hein? E a área do círculo seria πr ao quadrado, ok? Então vamos lá resolver alguns exemplos para você fixar esse conteúdo. No final você vai resolver uns exercícios. Número 1. Uma força horizontal F atua em uma partícula de massa 2 kg. A sua intensidade varia com o tempo de acordo com o gráfico. Está aqui o gráfico, né? A força começou aqui no tempo 1, uma força F1. No tempo 3, a força permaneceu. Do tempo 3 até o tempo 7, essa força ela foi aumentando, aumentando, até chegar no valor de 20 newtons. E do tempo 7 segundos até o tempo 9, ela permaneceu em 20 segundos. E vamos à primeira pergunta. Determine o modo da força sobre a partícula entre os instantes tempo 1 de 1 segundo e o tempo 2 de 3 segundos. Né? Esse tempo que ele está pedindo, né? o modo da força. Sabendo que o impulso ao longo dessa direção horizontal foi de 30 newtons, no referido intervalo de tempo. Vamos lá, então. Aqui, gente, eu tenho como calcular a minha base. Né? De 1 ao 3, a base é 2, mas a altura, a força, eu não tenho. Então, eu vou me lançar da fórmula. A fórmula do impulso é força vezes tempo. O impulso enunciado me deu 30. Então, aqui eu vou jogar 30. A força eu não tenho. E o tempo vai ser de 1 até 3. Quer dizer que o meu tempo será 2 segundos. Aí você deve pensar que a força vezes 2 dá 30. F vezes 2 dá 30. Qual o número que multiplica com 2 dá 30? Então, F é 15 newtons. A letra A está respondida. Então, eu vou colocar o 15 aqui no gráfico, ok? Letra B. Admitindo-se que a força F seja a força resultante que atua sobre a partícula, determine a variação da quantidade de movimento da partícula entre os instantes tempo 2 de 3 segundos e o tempo 3 de 7. Então, nós queremos saber aqui desses 3 segundos até os 7 segundos. Gente, você se lembra que a quantidade de movimento, né, a variação da quantidade de movimento é a mesma coisa que o impulso? A gente já sabe que o impulso, basta eu fazer aqui a área sobre o gráfico. Aqui eu tenho um trapézio, né? Então, se eu fizer essa área, eu vou calcular tanto o impulso quanto a variação da quantidade de movimento. Então, a área do trapézio, só para você se lembrar, né, é base menor mais base maior. Aí você vai pensar que a base é do 3 ao 7 e a outra base é essa curva aqui. Gente, base tem que ser uma paralela à outra, então do 3 ao 7 não pode ser base. A base aqui é do 3 aqui, ó, do ponto 0 até a altura do 15. Né? Então do 0 é daqui, ó, até o 15, nessa altura eu tenho 15. E aqui do 7, começando pelo 7, na altura 0, né, até o 20, eu tenho 20 de altura. E a altura do meu trapézio, esse trapézio está numa posição, né, diferente, ele está em pé,
seria do 3 até o 7, que vale 4. Então, nós vamos usar essa fórmula da área do trapézio. Base menor mais base maior, vezes a altura, dividido por 2. As bases são, então, esse trecho aqui, né, esse pedacinho aqui da minha figura, que é o 15, daqui até aqui, que é o 20, e a altura daqui até aqui, que é o 4. Feito as devidas substituições, agora você pode somar o parênteses, né? 15 mais 20, você vai ter 35. Agora você pode pegar o 4 e dividir por 2, mas se você quiser, você pode multiplicar o 35 vezes 4, que vão dar 140. Que ao dividir por 2, agora não tem mais saída, você tem que dividir por 2, a área vai ser 70. Aí você deve lembrar, então, que essa área, esse valor, ele tanto é o impulso quanto é a variação da quantidade de movimento. Então, ΔQ é igual a 70 kg vezes metro por segundo, que é a unidade de medida da quantidade de movimento. Se fosse impulso, você iria colocar N vezes S. Agora eu vou deixar para você resolver 2 exercícios. Neste exercício número 1, ele pede para você calcular a velocidade do final do bloco, né? Inicialmente ele fala que o bloco está em repouso. Se o bloco está em repouso é porque a velocidade inicial dele é 0, ok? A massa é 2,5 kg. E aqui ele diz que uma força ela sai tanto de 0, né, e vai passando pelos 50 e chega a 100 newtons em 0,2 segundos. Para você poder calcular, então você vai ter que calcular primeiramente a área para saber o valor do impulso ou do ΔQ, que é a variação da quantidade de movimento. Aí aqui, ó, gente, ó, é base, 0,2, vezes a altura, 100, dividido por 2. Beleza, você encontrou então a sua área. Aí você vai jogar agora na fórmula do impulso. Qual fórmula do impulso que eu uso quando eu preciso calcular a velocidade? É essa aqui, ó. I é igual a massa que multiplica velocidade final menos velocidade inicial. A velocidade final é o que o enunciado quer calcular. E a velocidade inicial será 0, ok? Você vai fazer esse cálculo aí e vai encontrar a sua resposta, que será um desses valores, né, que estão aqui, A, B, C, D ou E. Na questão 2, ele fala que um corpo de 20 gramas. A primeira coisa que você tem que fazer é transformar esses 20 gramas para quilos, porque no SI a gente não trabalha com gramas, e sim com quilos. Fala que ele está em repouso. Se ele está em repouso é porque a velocidade inicial dele é 0. Aí sofre uma pancada, então a pancada de 12 newtons, né? No intervalo de tempo que vai de 0 a 4 segundos. Aqui tem um triângulo de base 4 e altura 12. Tá? Então, se ele sofre uma força, é óbvio que ele vai ganhar velocidade, beleza? Aí aqui tem um tempo que ele fica estável, né, com a mesma velocidade daqui para cá, e vai receber novamente uma segunda pancada que ele chama de P2. Vai receber de novo uma força de 12 newtons. Então, a força vai ser variável, né, de 0 a 12, e o que vai acontecer? Em 4 segundos, a sua velocidade vai aumentar mais ainda. A pergunta pede para você calcular as velocidades logo após a primeira pancada. Ao início da primeira é 0, tá, gente? Aí ele quer saber aqui, vou dizer mais, né? Aqui é a mesma coisa daqui. E quando ele sofre a pancada de novo, ele vai ter sua velocidade aumentada para cá. Você, então, deve calcular a área. É óbvio que a área do primeiro triângulo é a mesma área do segundo, né? Ele tem a mesma base, tem a mesma altura. Então, você feito essa área, você vai jogar na mesma fórmula da questão anterior, né? I é igual a massa que multiplica V final menos V inicial. Né? Ou ΔQ, né? ΔQ é igual massa que multiplica V final menos V inicial. A massa, né, aqui será 0,02, né? Que você deve andar com a vírgula 3 casas para a esquerda. A velocidade final que quer encontrar e a inicial aqui do primeiro que é 0, tá, gente? Aí você vai achar a final vai ser inicial daqui, e depois você vai repetir o cálculo para poder encontrar a final da pancada 2. Bem, na questão 3, você deve, a pergunta pede, né, em que momentos, né, a velocidade aumenta. A intenção aqui é você imaginar que toda vez que um corpo recebe uma força, né, a sua velocidade aumenta. Então, se a força for a favor, ela aumenta a favor. Se a força for contra, ela pode parar o movimento ou então fazer o corpo andar ao contrário, tá? Então, tem força, tem movimento. Analise desta forma. Bem, e assim nós terminamos nossa aula, né? Fique com Deus e até a próxima.